Fala, time querido! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o que é uma matrícula de registro de imóvel e o que você encontra nesse documento. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você quer se aprofundar dentro dos temas de regularização e projeto de prefeitura, esse é o canal específico para isso. Então eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Por quê? Porque toda segunda e toda quinta-feira eu vou subir vídeos novos sobre o assunto. Além do que, toda terça-feira eu faço aulas ao vivo de forma aprofundada, abordando tanto a regularização como projetos de prefeitura, e eu tenho certeza que se você é um profissional que já entendeu que tem muita demanda e pouco profissional, você vai adorar tudo que eu vou te trazer por aqui. Então não deixa de se inscrever, já se inscreve agora para você não esquecer. Mas se você está aqui nesse vídeo é porque você tem a dúvida do que é uma matrícula de registro de imóvel e o que de fato você vai encontrar nesse documento. Eu quero te dizer que essa dúvida é absolutamente normal. Afinal, nem na graduação de engenharia, nem na graduação de arquitetura, a gente tem temas aprofundados sobre regularização e projeto de prefeitura. Dito isso, a gente também não entende quais são os documentos que a gente precisa conhecer uma vez que a gente decida atuar nessa área, né? Atuar nesse mercado. E a matrícula de registro de imóvel, eu já quero que você pegue papel e caneta, porque quem anota lembra, quem não anota esquece, e tome nota de absolutamente tudo que eu vou te dizer aqui. A matrícula de registro de imóvel, eu costumo fazer uma analogia muito legal, tanto para os meus alunos, como nas outras redes sociais que eu compartilho no meu dia a dia, que é como se fosse o RG do imóvel. Veja só, eu, Michele, tenho um RG. Você que está assistindo esse vídeo, você também tem um RG. O que a gente encontra no nosso documento? O nosso nome, o nosso número, quem são os nossos pais. E com o imóvel é a mesma coisa. A matrícula de registro de imóvel, você encontra o que é esse imóvel, se ele é um terreno, se tem área construída ou não. Você encontra onde esse imóvel está localizado, quem são os donos desse imóvel, dentre outras informações que eu vou mostrar aqui para você agora. O que você precisa entender é, você precisa não só saber o que é a matrícula de registro de imóvel, que é sim o documento mais importante e oficial do imóvel, como você também precisa saber analisar uma matrícula para que você consiga aí, né, entender como que você vai sequenciar com o tipo de processo de regularização específico do seu cliente. E aí, eu não sei se você conhece, mas a lei que fala para nós sobre a matrícula de registro de imóvel é a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Anota aí para que você depois possa se aprofundar no assunto. E a Lei 6.015, veja só o que ela fala sobre o que a gente vai encontrar na matrícula de registro de imóvel. Lá no artigo 176, ela fala exatamente para nós que no livro número 2 do Registro Geral será destinado à matrícula dos imóveis e aos registros ou averbações dos atos relacionados no artigo 167. E aí, logo no inciso 1, ela fala para nós que a escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Então, veja só, lá na Lei 6.015, a gente encontra exatamente tudo que nós vamos encontrar nesse documento. E eu trouxe essa informação para que você, como um profissional que vai atuar dentro dessa área, consiga calibrar o seu olho. E se você nunca viu uma matrícula de registro, calma, porque eu trouxe um exemplo para você. Porque eu acredito que você aprende muito mais quando você consegue visualizar aquilo que você está aprendendo. Então, com muita didática, eu trouxe para você e te apresento a Lei 6.015 de 73, aqui no artigo 176, que fala exatamente para nós tudo que você vai encontrar nesse documento. Eu também trouxe um exemplo, veja. Isso aqui é a carinha da matrícula de registro de imóvel. Então, quando você estiver tramitando um processo de regularização, quando você estiver tramitando um processo de aprovação de projeto, você vai precisar analisar a matrícula, não tem como fugir, tá? É muito necessário que você entenda como funciona ali o passo a passo para você analisar e entender o tipo de regularização do seu cliente. Você vai se deparar com esse documento. Muitos clientes nem sabem o que é a matrícula, eles confundem com a escritura, alguns só têm contrato de compra e venda, e aí isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas é importante que você conheça, porque eu, por exemplo, aqui no escritório, quando eu vejo que o cliente chega para regularizar e eu solicito a matrícula e eu entendo que ele não sabe qual que é esse documento, eu falo para ele, olha, se você não souber o que é uma matrícula, fique tranquilo, porque eu posso te mandar um exemplo, e aí você compara com os documentos que você tem na sua casa e tudo mais, aí fica essa dica para você fazer isso também. Mas a carinha da matrícula de registro de imóvel é isso aqui. E quando comparada à Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, a gente tem lá no nosso inciso 1 exatamente o que precisa conter nessa matrícula. E o primeiro item é o número de ordem que seguirá ao infinito. Veja só, aqui na nossa tela.
eu grifei aqui para você qual que é esse número de ordem. Então, toda matrícula, galera, ela tem um número, tá? Então, seu cliente X vai ter uma matrícula que vai ter um número, o seu cliente Y vai ter outra matrícula que vai ter outro número, o seu cliente Z vai ter outra matrícula que vai ter outro número. Isso está especificado aonde? Na legislação. Por isso que eu sempre falo que quem domina as leis com certeza vai dominar o mercado. Então eu trago tudo isso para vocês com base, para que vocês entendam que eu não sou nenhuma aventureira e que eu de fato vivo isso e trago o melhor para vocês de maneira muito didática para que vocês entendam verdadeiramente, né? Então esse é o primeiro ponto, agora você já sabe que ali terá um número de ordem. Além disso, o número 2 fala para nós que toda matrícula terá uma data. Será, Michele? Olha lá. Guarulhos, 21 de março de 2003. Então toda matrícula também vai ter ali a sua data. Isso é importante você saber também, né? Além disso, vai ter a identificação do imóvel, que será feita com indicação. Então, o primeiro ponto de toda a matrícula é a indicação do imóvel. Então, ele vai ter todas as características. Lembra que eu fiz a comparação com o RG? Olha que legal, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, ó. Um terreno constituído da parte do lote número 23, da quadra número 1, do loteamento denominado tal, né, que eu tive que grifar algumas informações porque são dados sensíveis, né? Eu não posso sair divulgando. Mas, enfim, para vocês entenderem que, de fato, a gente tem todas as características do imóvel conforme é previsto lá na Lei 6.015, tá? Então, é o primeiro ponto que você vai ver na matrícula, sempre vai ser as características desse imóvel, que vai ter tudo ali para nós em relação às suas medidas perimetrais, a sua área e tudo mais, tá bom? E aí, depois ele fala aqui, ó, ser urbano vai ter as suas características como confrontação, que é exatamente o que está grifado aqui no exemplozinho da matrícula que eu trouxe para você. Sua localização, área, logradouro, número e sua designação cadastral, se houver. Então, a gente já entendeu que realmente vai ter ali as informações da matrícula. Além disso, o que mais você vai encontrar? Você vai encontrar o nome, domicílio, nacionalidade do proprietário. E aí a legislação continua, tá? Eu trouxe esses itens aqui porque são os principais para você que está começando a entender, conseguir calibrar o seu olho. Então, nesse segundo momento aqui, ó o que a gente encontra? Já os dados do proprietário, o proprietário que fez essa abertura dessa matrícula, tá? Possivelmente pode ser que depois ele venha vender esse imóvel e aí terá um novo registro, será inaugurado um novo registro com o nome do novo proprietário que adquiriu esse imóvel, beleza? Então isso é muito importante você entender. Veja que no exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui as medidas, né, perimetrais do lote, que é um lote de 5 por 25, a gente tem a área total desse lote, que é um lote de 125 metros quadrados, mas a gente não tem nada de área construída. Por quê? Porque isso aparece depois na continuidade dessa matrícula, onde a gente vai ter uma averbação ali daquele imóvel onde a gente terá a área construída dele. Então, isso é importante você saber, que aqui eu tô te mostrando apenas a primeira parte da matrícula de registro de imóvel. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula, porque além de te explicar o que é, eu te mostrei onde você encontra as informações com base legal e eu também te ensinei a calibrar o seu olho para que você consiga cada vez mais ir se familiarizando com esse documento que vai te acompanhar assim em toda a sua carreira de regularização e aprovação. Eu espero que você tenha gostado e se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais. E se você tiver uma dúvida, não hesite em colocar aqui nos comentários, porque eu pessoalmente quero te responder. Não esquece também de ativar o sininho, se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E se tiver um feedback também, vou ficar muito feliz de receber o seu carinho. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!